E atenção agora, novas informações sobre as buscas por vítimas do desabamento de um prédio no centro de São Paulo. Voltamos agora ao vivo para falar com a repórter Meria Gervásio. Meria, os bombeiros vão dar uma entrevista coletiva? Outros quadrantes, as buscas, a remoção do entulho de forma Exato, nós estamos ouvindo agora o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, que está trazendo as últimas informações a respeito das buscas. Vamos ouvi-lo. No próprio trabalho de buscas das vítimas. E a gente vai ter, com certeza, alguma novidade em relação a esses acessos. Porque toda vez que a gente faz uma remoção seletiva de algum escombro, a gente consegue localizar algum ponto que possa ter vítimas. Então, toda vez que há remoção, a gente localiza uma célula de sobrevivência, a gente localiza um ponto onde o cachorro possa fazer uma busca, a gente localiza indícios de pessoas, armários, roupas, fogão, e nesse tipo de organização e estratégia que os bombeiros irão permanecer. A gente acredita que a gente consegue avançar bastante hoje, pelo fato de que o terreno agora a gente conseguiu atingir a base, a parte central da edificação, e ali na parte central, quebrando aquelas lajes que ficaram sobrepostas, a gente consegue acessar outros pontos. Capitão, a gente está ao vivo agora para o Fala Brasil. Eu gostaria que o senhor dissesse a respeito da... Eu sei que é muito difícil prever, mas contando com a experiência que o senhor tem nesse tipo de tragédia, teria como imaginar qual posição estariam essas outras vítimas? Fala-se muito sobre o subsolo. O senhor confirma isso? O senhor acredita nisso? Todas as informações das vítimas testemunhas que o Corpo de Bombeiros acabou atendendo, eles foram no sentido de que as vítimas estavam naqueles pontos, entre o segundo, o terceiro até o quarto andar. Então nós precisamos avançar para retirar todo o entulho que ainda permanece na parte superior da edificação, e a gente acredita que ontem, como nós cavamos cerca de 10 toneladas para a localização da vítima de forma manual, que era uma área mais ou menos ali próximo da igreja, aquele é o ponto inicial onde a vítima desapareceu, e ela estava no 16º andar. Então, se a gente chegou naquele ponto ontem, no 16º andar, a gente estima que a gente possa estar nessas lajes agora do 16º andar. Então eu preciso tirar todo o entulho que ainda sobrepõe os outros andares, né, para que eu chegue ali no sexto. Então eu preciso tirar como se fosse 10 lajes para que eu consiga chegar onde há a possibilidade que tenham vítimas. As máquinas param daqui a pouquinho, vão chegar os cães farejadores também? Exatamente, mas eu vou trazer daqui a pouco a Vasti, que é a cadela que fez a localização do indício da vítima, e que depois elas vão entrar no cenário. Elas só conseguem entrar no cenário quando ele tem essa condição agora, onde você tem terra, entulho, algum tipo de terreno onde elas conseguem andar, onde elas não se machuquem por causa da temperatura, onde não tenham tantos ferros onde elas possam se cortar. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque ela é uma ferramenta importantíssima. Capitão, os escombros ainda estão energizados? Sim, estão elitizados, e em razão do próprio quadrante e da divisão que a gente fez do terreno, a gente coloca nossas equipes para fazer as buscas de acordo com o que a gente verifica de indícios. Então, a remoção de uma remoção seletiva de um escombro, a gente localiza uma célula, nós vamos investigar essa célula. E esses pontos, eu acho que dá para vocês perceberem, nós temos uma máquina que faz essa remoção seletiva, a outra máquina puxa para que o escombro fique perto da rua, e depois você tem os tratores e as retroescavadeiras que conseguem colocar dentro do caminhão. Nunca é retirado um montante de terra de cima do ponto principal e já colocado no caminhão. Ele é retirado de forma selecionada, depois reposicionado e depois retirado do local. Mas eu perguntei se o escombro ainda está energizado, ainda tem pontos de fiação. A caixa elétrica já foi... Desculpa, eu tinha entendido outra palavra. Não está energizado. A Eletropaulo ontem, antes de ontem ela já tinha desligado a energia dos prédios, do Caracu e também da edificação. Então logo a gente tem ali a possibilidade de fazer um acesso no terreno mais tranquilo e que a gente consiga permanecer na estratégia. A estratégia
de selecionar escombro e retirar todos os pontos onde não possam ter vítimas e que a gente faça isso de forma onde a gente consiga examinar primeiro e depois remover. Lembrando, né, capitão, que passaram... Elas estão em atividade. Quando o pessoal das buscas identifica vestígios de alguma vítima, elas param imediatamente? Param imediatamente, porque essa é o principal fator. Não há possibilidade, nós estamos desde o início da operação tocando essa estratégia. A estratégia é de que a gente faça a remoção seletiva. Então, a partir do momento que a gente tem um indício, para tudo. E aí, algumas vezes, vocês vão ver que as máquinas pararam. E aí, exatamente, elas precisam parar para que a gente possa fazer a investigação daquele local. Fazendo a investigação, não tendo nada, prosseguimos. Lembrando que passou para 5 agora, né? O Ricardo foi encontrado, agora são 5 vítimas oficiais, né? 5 vítimas não são possíveis desaparecidos no terreno, que nós temos muitos indícios. Eles estão sim contabilizados pelo Corpo de Bombeiros, para que a gente possa procurá-los aqui dentro do terreno. Então, dessa forma, a gente não tem uma mudança de forma estratégica significativa por causa do número de vítimas, porque a gente já tinha uma vítima. Então, nós vamos manter a mesma estratégia. O homem que foi encontrado ontem foi reconhecido, mas para vocês é o mesmo que tinha sido, que se tentou salvar no início, quando o prédio desabou? É o mesmo? É muito difícil a gente fazer uma afirmação, mas pelos indícios há grande possibilidade, porque não existia outra vítima que estava com um cinto de segurança que o sargento Diego tentou resgatá-lo, próximo do cabo do para-raio. Ele tinha ali tatuagens de acordo com o que as testemunhas falaram. A gente não conseguiu verificar se era a mesma pessoa, não somente pelas condições de identificação das digitais, é porque o corpo estava bastante afetado por causa da queda e os escombros que caíram sobre ele. Não havia possibilidade de reconhecimento. O quadrante foco agora, então, é perto da parede da igreja. Ele sempre foi desde o início, porque ali a gente tem um número bem grande de estruturas do prédio que são importantes. Ali eram as escadas de emergência. Então, todos os pontos onde indícios, onde incêndios, onde problemas que a gente tem num prédio em relação ao desabamento, todas as pessoas correm para esse ponto. É bem importante destacar que no começo do próprio atendimento, na parte aqui de frente da edificação, as pontas dos ferros que a gente tinha, elas saíam incandescentes. Então os ferros de estrutura estavam muito quentes ali. É um local, por causa que o incêndio foi concentrado na parte de frente da edificação. A parte posterior da edificação é uma parte onde até o próprio sargento Diego ele conseguiu acessar a vítima, não teve queimaduras, não teve pontos, a gente não identificou ali na própria vítima que resgatamos ontem algum acesso de pessoas que estavam com partes do corpo queimadas. Então, dessa forma, nós vamos concentrar ali, porque ali é a chance real que a gente tem de achar uma pessoa com vida. Então, o corpo de ontem não tinha queimaduras, é isso? Não tinha partes queimadas, ele tinha partes que que foram atingidas pelos escombros, né, e acabou ali danificando bastante, infelizmente, o corpo da vítima. Capitão, não tem como a gente não perguntar, o senhor falou aí que ainda existe sim a probabilidade de vida, né? A gente sabe que o protocolo são de 7 dias, a situação do corpo em que do Ricardo estava também aumenta essa chance. E vocês trabalhavam anteriormente com a palavra improvável, né, de se ter vítimas. O senhor acredita mesmo que ainda tenha vítimas vivas embaixo dos escombros? Eu acredito, porque não só eu acredito, mas o próprio comando da operação acredita. E vocês acabaram de ver os bombeiros que estão entrando de serviço. Nós trabalhamos numa profissão que é de risco, que a gente tem que acreditar até o último segundo. Eu não tenho como tirar ou desmotivar a minha tropa, a tropa sob o comando do Tenente Coronel Humberto hoje, sobre a responsabilidade e sobre o ponto que se passou muito tempo. Muitos casos já foram colocados mundialmente de locais onde as pessoas foram encontradas 12 dias depois. E por que não embaixo no subsolo? O subsolo de uma edificação é um local que você tem grandes estruturas.
pilares mais reforçados, vigas superdimensionadas, lajes mais robustas. Por que não? Alguém pode estar ali embaixo. E ainda falaram que tinha água. E a gente acredita, falaram que tinha água antes do incêndio. Os bombeiros não conseguem saber porque a gente não estava antes do incêndio lá dentro. Se o senhor decidiram acessar o subsolo, como é que está a estrutura ali embaixo? Não acessamos o subsolo, infelizmente. O que o senhor tem de informação do subsolo? Quantos andares são? O que tem lá? O prédio ele tinha 22 andares e 2 subsolos. Só que pela experiência do primeiro subsolo, entre o térreo e o subsolo, aquela laje, ela é uma laje estrutural. Ela não ia suportar a tamanha compressão de todo o concreto e todo o volume de escombros que caiu por cima. Mas a de baixo ela está conectada ao solo. Então a compressão do solo ela não é grande. Ela não vai conseguir que o prédio afunde. Pode acontecer. Mas a possibilidade que você tem ali locais com células de sobrevivência grandes, ela é uma possibilidade real. Então nós trabalhamos sim com a hipótese. Porque senão a gente não ia montar, deflagrar uma operação como essa e esquecer das vítimas. Porque o importante, muitas pessoas perguntam sobre os prédios na frente, do lado. Não houve nenhuma movimentação pelo equipamento a laser de monitoramento que está ali no prédio, que eu já indiquei para vocês, durante a noite da edificação. A edificação ela não se movimentou aqui, o prédio da frente. Os prédios do lado são focos da operação, sim, mas o foco principal é o local onde estão as vítimas. Nós precisamos estabelecer alguns procedimentos e essa estratégia para a localização delas. É por isso que a gente está aqui. O senhor falou que foram retiradas 10 toneladas manualmente. No total, quanto já foi retirado? Nós estimamos que dos dois tipos de aterros que nós temos, que a Prefeitura de São Paulo ela colocou um local separado, que por dia devam sair aqui cerca de 250 toneladas de materiais. Por causa que cada vez que você tem a reposição, cada caçamba que saia dali, ela vai diretamente para um aterro que está separado, num local específico, à disposição da perícia, à disposição depois para que possam ser retirados objetos de lá. Algo que a gente não tem a possibilidade de fazer isso aqui no local, né? Porque senão é sobre o tempo. O tempo corre contra o nosso serviço por causa das vítimas. Dessa forma, a gente vai manter toda essa estratégia para que a gente consiga avançar cada vez mais. O material encontrado, foi encontrado um armário com muitas roupas, dava para ver inclusive a cor do tecido e muitas não estavam totalmente queimadas, né, capitão? Exato. É um indício de vida. A parte posterior da edificação é a parte onde não tem nenhum tipo de roupa ou partes de armários, indícios de vidas queimadas. Capitão, nós estamos ao vivo na Globo News. O que os bombeiros estão fazendo no local neste momento? Neste momento estamos fazendo a seleção de escombros para a sua retirada. É importante para que a gente possa chegar ali no centro, e chegamos ontem à noite no centro da edificação. Fazendo essa remoção seletiva, a gente consegue localizar algumas áreas de possibilidade de vítimas. Embora a gente acredita que devemos estar próximos do 16º pavimento. E a gente acredita que até o 8º. A gente precisa tirar ainda cerca de 8 a 10 lajes para começar na localização nos pontos onde possam ter vítimas. Ontem vocês conseguiram resgatar o Ricardo Pinheiro, que já foi confirmada a identidade dele por meio de exames das digitais. Como é que foi esse resgate? O resgate ele começou no dia anterior, perto das 2 horas da tarde, onde o cão de salvamento conseguiu identificar um odor diferente. As equipes investiram no local. As equipes de busca e resgate nas estruturas, eles conseguiram retirar cerca de 10 toneladas de forma manual e ali nas 20 horas de buscas, infelizmente próximo do meio-dia, a gente acabou localizando partes do corpo do Ricardo e aí também depois ele foi retirado e já seguiu diretamente para o Instituto de Criminalística. A gente vê que as máquinas pesadas, elas estão em atividade. Como é que funciona? Quando o pessoal da busca identifica o vestígio de vítima, elas param de funcionar? Explica pra gente. A necessidade de um trabalho conjunto. O operador
das retroescavadeiras, ele tem uma grande responsabilidade junto com o Corpo de Bombeiros e a operação. A partir do momento que se abre um ponto de acesso, um armário, um fogão que apareça, roupas que apareçam, a operação é suspendida. As equipes de cães, de buscas, elas entram para fazer exatamente a devida busca ali no local para verificar se tem alguma vítima ou indício que tem alguma vítima. Então, a gente sabe que Sim, eles já estiveram durante a noite. Há um revezamento dos cães para que a gente não tenha nenhuma sobrecarga. O trabalho é bem específico, eles trabalham pouco tempo. E aí é uma coisa também que já perguntaram a respeito dos cães. Eles estão trabalhando diretamente porque eles não sabem o que é real e o que é, por exemplo, um treinamento. Então, a gente sabe que uma das preocupações de vocês também é com o prédio que fica de frente, né, para o edifício que desabou. Ele está com a fachada comprometida, tem o equipamento, inclusive, que está monitorando aí, um equipamento com sensor de laser. E esse risco existe de fato? Houve tremor nesses últimos 2 dias? Não tivemos nenhum registro durante a noite. Há um monitoramento constante, 24 horas da edificação. Ela não apresentou nenhuma movimentação. Há sim um risco de queda de partes de fachada, de projeções de fachada, como projeções de janelas. Você tem também equipamentos que estão ali de ar-condicionado que eles podem cair. O próprio reboco, pastilhas. Então, por isso que ele está interditado. E o que vai chamar cada vez mais a atenção da gente é a movimentação. Como ela não aconteceu, ele tem ali toda a possibilidade, não há nenhum risco no momento para a nossa operação. Muito obrigada, capitão, pelas informações. Salsi, Lidiane, nós acabamos de ouvir o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, e eu acredito que o que mais importante ele disse é que ainda existe a possibilidade de se ter sobreviventes ali embaixo dos escombros. E é por isso que o trabalho vai acontecer sempre de forma muito cautelosa. As máquinas estão trabalhando em ritmo intenso, porém, em qualquer indício de vida, as máquinas param e se inicia então o trabalho manual. Daqui a pouquinho os cães farejadores vão chegar até o local da tragédia. Voltamos à redação do Fala Brasil.